não era para ser pizzaria, não era para ser pizza. Eu tinha vergonha de falar que era pizza. Eu lembro uma vez na BS com um amigo meu, a gente degustando, falou, Gil, vamos lá para sua pizzaria. Ele falou, você não gosta que seja pizzaria, né? Nesse dia eu falei... Aí uma vez, um chefe daqui de Brasília foi na Baco e começou a comer a pizza. Eu fiquei todo encantado, ele indo lá. Aí eu falei, cara, a pizza é meu negócio. E de repente, quando a gente abre em 2003 a Baco da Asa Sul, eu falei, cara, eu vou assumir pizzaria. Na hora que eu assumo, muda tudo. E aí o Baco vira pizzaria. No meio da década de 90, eu comecei a apaixonar por vinho. E eu lembro que até perguntava para um primo meu, assim, me fala um vinho legal para mim tomar num restaurante, né? Coisa que não tem muita resposta, né? E quando eu fui para a França, eu fui porque eu achava que eu tinha que mudar a minha vida. Mas eu fui pensando no vinho. Tanto que logo no início, eu comecei a estudar vinho, CIDD, Centro de Formação e Degustação do Vinho, e comecei lá, em Paris. E aí tem coisas engraçadas, né? Porque quando eu comecei a estudar vinho, eu não falava francês direito, mas eu já estava estudando tanto vinho no Brasil, estava tão interessado, assim, que era a minha paixão. Que mesmo sem falar muito bem francês, eu já estava inteirado, né, com o vocabulário, com as coisas. E tudo começou assim. Aí, em determinado momento, eu conversando com o meu professor, o Alain Sangel, falei, cara, eu queria estudar cozinha, eu queria fazer alguma coisa. E eu fiquei pensando o que era muito... Eu nem sabia que pão era farinha misturado com água, sal e fermento. E aí ele falou, não, vou te dar uma dica. Procura esse lugar. École de Pâtisserie Boulangerie de Paris, que é uma escola técnica. Aí lá eu começo a realmente me ligar na gastronomia, me ligar na comida. Antes disso, a cultura fortíssima gastronômica, as pessoas falando comida, era muito lindo, assim, eu via as pessoas, assim, você via chefe na rua, essa coisa não existia no Brasil, né? Você via as pessoas andando vestido, né, com doma, com aquelas calças xadrez, isso me encantava, assim. Quando eu vou para a França, eu lembro direitinho que na hora que eu vou entrar no avião, eu boto o pé e falo, minha vida mudou a partir de agora. Eu não sei onde que ela vai chegar, mas ela vai mudar. Eu não sabia muito bem onde que eu iria. E mudou. Quando eu volto, eu procuro onde abrir as coisas que eu tinha aprendido lá, que era pão, vinho, aquela cultura toda, e abro o Baco Barra Van, onde vendia pão e vinho. E na última semana minha, lá em Paris, na escola, a gente ficou livre. E eu comecei a fazer pizza. Eu falei, cara, eu vou abrir o Baco, vai ser pão e vinho, mas isso é tão particular, eu preciso de uma coisa mais popular. Eu adorava pizza, gostava. E aí, eu falei, eu vou botar pizza aqui. Eu já sei fazer pão, já tinha aprendido a fazer algumas massas de pizza e comecei a fazer. E nessa época a gente ia testar na casa de amigos, né? Cobaias, né? E a pizza era uma delícia. E aí eu boto a pizza na Baco, Baco Barra Van, pizza, né, pão e vinho. A pizza não estava escrito no letreiro. E fica na Quito Arte e a pizza vai dominando, vai dominando. A paixão por vinho continua, a pizza dominando. Quando eu abro na Asa Norte, um ano depois, eu já boto um forno a lenha. Aí, quando eu vou abrir o Baco da Asa Sul, eu falo, já que vai ser pizza, eu preciso ir para Terra da Pizza. Aí eu vou para Nápoles fazer uma pesquisa.
E pesquiso, aí eu descubro a pizza napolitana, volto, abro a Baco da Asa Sul e boto uma pizza napolitana que não era napolitana. O Baco acontece, a gente ganha a melhor pizza de Brasília várias e várias vezes. Aí eu descubro que minha pizza não é napolitana. E aí eu vou atrás da Vera Pizza Napolitana. Um dia o Antonello Monardo, um amigo meu, um italiano da Calábria, leva o Angelo Biceri, na época cônsul do Brasil, da Itália aqui. Eu falo, cara, eu quero fazer a pizza napolitana, eu sei fazer, porque eu já fazia em casa, né? Quer dizer, eu achava que fazia. E aí ele falou, não, passa na embaixada que a gente vai ligar lá e vai falar com o pessoal de Nápoles. Aí ligamos, aí começamos. Ele falou, olha, ele precisa de fazer o processo produtivo e mandar pra gente. Aí no primeiro eu botei tarantela, mandei pra eles aquela coisa a maior caricatura do mundo, né? Eu fico até com vergonha, pior que são meus amigos hoje, eu fico imaginando eles olhando aquilo. Aí eles mandaram uma lista assim com, eu acho que era 80 observações pra mudar. Aí a gente mudou. Aí mandamos de novo o vídeo. Isso demorou uns 6 meses. Até que eles pararam de responder, né? Mas eu tinha evoluído muito. Aí o que eu fiz? Lancei a Vera Pizza Napolitana. E tinha o Google Alert. Bateu lá em Nápoles. Eles ligam pro cônsul e falam, porra, o cara que a gente está usando lançou a pizza verdadeira sem saber fazer. Aí ele me chama lá na embaixada e diz, Gil, o que você fez? Falou, eles sumiram. Aí a gente liga de novo e falou, você tem 2 opções. Ou você vem pra cá, eu vou, lógico, na hora. Por que eu não vou? Não. Ou então, daqui 2 semanas a gente consegue mandar alguém em Brasília. Aí vem o André Guidon, que é meu amigo hoje, um grande amigo meu, uma pizzaria, chama Ledira, lá em São Paulo, napolitana, e vem pra cá pra afinar a gente. A gente passa aqui o final de semana, na verdade foi um pouco mais. A gente fez assim, 500 pizzas. Acertamos o produto, acertamos tudo. E aí nasce a pizza napolitana do Baco, que é a primeira pizza napolitana certificada no Brasil. No dia eu chorei que saiu. Não acreditei que tinha saído. O que é a verdadeira pizza napolitana, a Verati Pizza Napolitana, a Vera Pizza Napolitana? É uma massa. Os napolitanos fazem pizza há 300 anos, porque lá são as famílias que fazem pizza. Juntaram as 19 principais famílias de pizzaiolos de Nápoles e falaram, qual é a receita que vocês usam? Qual é a receita que a gente faz? E era muito parecido. Então, a pizza napolitana é a certificação de um produto, que é água, farinha, sal, fermento e paixão. Com isso, você faz a pizza napolitana. Mas tem os tipos de farinha autorizada, que é a 0 e a 00, que tem a necessidade que faz com que você faça a massa ser leve, aerada. A gente não procura crocância na massa. Então a massa napolitana é um jeito de fazer a pizza, do jeito que um dia os franceses desenvolveram a alta gastronomia, com os tipos de corte, os tipos de caldo, as desossas dos animais. Os napolitanos desenvolveram o jeito de fazer a pizza, que são os produtos que vão nessa massa, o tipo de farinha, o tempo que você fermenta, a temperatura que você fermenta tem que ser ambiente, então você mexe na quantidade de água e de fermento, que pode ser fresco, seco ou até natural. No mínimo 8 horas fermentando, no máximo 24 horas. Tem que ser aberto à mão, do jeito que se abre a pizza, tem uma técnica para abrir. É assado de 60 a 90 segundos no forno a lenha napolitano, que segura a temperatura ali a 485 graus. E aquela borda, ela é fininha no meio e a borda aerada é feita pelo calor que sai. Quando você coloca aquela pizza naquele forno quente, o ar vai se expandindo até que chega na borda, não tem para onde sair, ele vai estufa a borda, às vezes até fura um pouco. É o jeito de fazer a pizza forjado em Nápoles nos últimos 300 anos. Então não existe pizza tipo napolitana. Ou você faz pizza napolitana ou não faz. E daí eu acho que muda tudo. Acho que o Baco passa a ser reconhecido em Brasília e fora do Brasil. Acho que eu aproximo da cultura napolitana de verdade. Me força a fazer uma coisa que a gente já fazia muito, que era a aproximação com o pequeno produtor, com o produto artesanal, que já estava na minha essência, já estava na nossa alma, no nosso DNA, desde o primeiro dia. Mas isso faz com que a gente vá mais forte em busca do produto perfeito, pequenininho, do pequeno produtor. Muita gente foi para fora,
foi estudar, foi trabalhar. E quando, principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente voltava e não tinha o que tem hoje, né? Não tinha essa rede de pequenos produtores. Então, quando a gente chega, a gente não olha pra gente, a gente olha só pra fora. Então, eu chego só pensando em produto importado, vinho importado, queijo importado, presunto importado. Tudo que a gente imaginava era importado. E quando a gente começa a olhar pra gente mesmo, começa a olhar pra nossa terra, você começa a ver que você tem coisas maravilhosas em volta de você. A pizza napolitana, por ser um produto que é artesanal, usa o produtor artesanal, ele aumentou essa força que a gente tem hoje com o pequeno produtor, que já estava desde o começo, mas a gente no começo olhava para fora. Quando você começa a olhar para dentro, aí você se descobre. Como é que é o tomate hoje que você compra no supermercado sem ser orgânico? É muito veneno, né? Terrível, terrível. Você come? Agora não, porque eu tenho orgânico, mas não tem outro jeito, às não vezes, tinha outro né? jeito, não. Fazer molho de tomate, essas coisas, você não tem onde escapar. A história toda começa com essa Ana Paula há muito tempo. Quando ela falou dessa fazenda, eu cheguei aqui e fiquei encantado. A gente já fazemos parceria há muito tempo. E ela fez uma experiência assim pra gente de tomate samazana que foi fantástica. E, cara, você comeu tomate, você não acreditava que parecia que era outro produto. Depois que a gente iniciou o projeto piloto aqui no sítio Samambaia, a gente iniciou o projeto de tomate. E aí, nessa primeira etapa do projeto tomate, a gente vai usar essa tecnologia de túneis, que ainda não estão prontos, a gente está terminando de fazer, ainda falta cobertura. Como é uma época que agora não chove, a gente não precisa cobrir com o filme plástico. Mas você vê, a gente já tem gotejadores aqui, tudo é usado fertirrigação, o manejo é 100% orgânico, a gente não usa nada de inseticida, nada de fungicida, nenhum tipo de herbicida. Toda a adubação de base é orgânica. Né? Como é que você protege de praga? Você protege com outro tipo de... Com repelentes ou naturais. Tá. Aí você vai desde do NIM aprovado para a nossa agricultura, que é o derivado do óleo de NIM, né? Extrato de pimenta, extrato de alho. Então tem uma série de elementos, extratos naturais que a gente pode usar para proteger. Aqui no nossa produção não pode entrar nada que não seja certificado 100% orgânico e permitido pela certificação. Quando tem um produto que não está legal, a gente não liga para o 0800, a gente liga, fulano de tal, olha só, hoje não chegou do jeito que estava, semana passada, o que aconteceu? Ah, vou ver o que é. Então a gente vai trabalhando junto, vai organizando junto para o produto ser melhor. Ó, já come direto do pé, ó. Assim, pode comer, né? Pode comer. E é bom, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vê? Porque o que vale no produto é nutriente e sabor. Exato. Como é que você vê essa cultura igual a cultura do corpo humano de uma cenoura ter que ser perfeita? Você não acha que tem que mudar isso? Eu acho que tem. Porque, o que você acha disso? Eu acho o seguinte, que o alimento ele tem que dar prazer, né, Gil? Prazer, nutrir. Prazer, além de nutrir, tem que dar prazer. Então tem que ter sabor, tem que ter cor, né? Tem que ter textura. Né? Eu acho assim, que essa coisa do convencional, padrão, industrializado, ele trouxe muito assim, conforto e comodidade, mas a gente acabou esquecendo daquela coisa artesanal, daquela coisa da simbiose que você tem com o alimento, do alimento que traz prazer, né, que te traz, né? Ou seja, o artesanal não tem que ser sempre igual. Exatamente. Porque senão vira industrial, E aonde né? que isso mudou? Através de uma coisa ruim que afetou a humanidade, que é a pandemia, a gente começou a retroceder para alguns conceitos. Para né? voltar, né? Você vê pão artesanal, o pessoal fazer comida em casa, o pessoal ter o prazer de comprar o alimento, de receber um alimento fresco na sua casa, entendeu? Isso muda tudo, né? Isso mudou bastante. O artesanal não é igual sempre. E isso é uma coisa que a gente tem que entender e tem que mudar. Esse negócio de comida ter sabor sempre igual, isso é coisa de fast food. Eu acho que você tem que ser bom sempre. Você tem que ter um padrão sempre. Mas a variação dá nisso. A torta de chocolate, por exemplo, da Baco, que eu acho que, daqui da Casa Baco, eu acho assim, que é uma das últimas coisas, né? Uma das novidades que a gente teve. Na pandemia eu conheci a Labar. É bean to bar, né? Da amêndoa à barra. Eles compram cacau de Ilhéus, microlote, agroflorestal, tudo escolhido a dedo. Eu comecei a comer aquele chocolate, fiquei encantado,
E eu postava no Instagram, eles, que legal, obrigado. A hora que, primeira vez que abriu, eu convidei eles para vir aqui na Casa Baco. Peguei uma barra de chocolate deles, que é 42% de cacau lá de Ilhéus, com nibs de cacau e flor de sal. Peguei a barra e falei, eu queria transformar isso aqui numa torta. Vocês topam? Pode ser? Vocês me vendem o cacau, me vendem o chocolate, me vendem o nibs. Aí eles me venderam, a gente fez a torta aqui, fizemos alguns testes. Eles vieram aqui, na hora que eles provaram, falaram, gente, tá igual, tá muito bom, não sei o quê. Pô, fiquei numa felicidade, né? Eu sou alucinado por chocolate. Fizemos a torta. Isso é tipo do exemplo. Eu poderia ter comprado Nestlé, podia ter comprado Calibô, podia ter comprado de uma grande indústria. A gente preferiu valorizar quem é apaixonado pelas coisas como a gente é. Nessa viagem a gente foi pesquisar, trouxe cacau, a fruta, trouxe a semente seca para tentar torrar e tal, e descobriu um movimento de chocolate artesanal, que é o Bean to Bar. São pequenas fábricas que fazem chocolate a partir do zero. E aí a gente se apaixonou pelo processo e pela possibilidade de fazer o chocolate do zero com o sabor do cacau e não com o sabor de uma essência, de um aromatizante, que é geralmente que a indústria usa. O que é muito legal do cacau é porque existem variedades genéticas diferentes. É igual a uva, que as pessoas estão mais habituadas, né, a comprar um vinho, um merlot, um cabernet, e o cacau também tem variedades diferentes, que vão traduzir em sabores diferentes. O cacau do Xingu, ele tem notas completamente diferentes de um cacau da Bahia. E isso é muito legal ressaltar, né? É a identidade daquela terra no chocolate. É só por isso que a gente consegue fazer um cacau bom, um chocolate bom, porque tem um cacau de qualidade. Ô Naldo, pega pra gente aqui o porquinho com o baião de 2. Depois eu queria provar esse caldo da cabeça aqui, ó. E ali, tu tem o que ali na chapa ali? Tem uma chapa da carne de sol, delicacia apimentada. Isso é o quê? Lagarto. A carninha de sal, o lagarto ali, ó. Provar um pedacinho aí pra ver. Dá uma lasquinha aí. Aqui, isso é importante aqui. É só os miúdos da buchada, os miúdos. Tá. Panelinha de bode com sarapatel do bode. Sarapatel. Ah, um sarapatel, né? Isso aqui é o quê mesmo? Olha o pé do bode, gente, ó. Essa é a cabeça do bode, ó. Quer botar aí? Levanta aí. Olha lá. Olha só. Muitas coisas que a gente fez vem da rua, vem da feira, vem do dia a dia, né? Eu sempre adorei mercado. Eu sempre adorei a comida cultural, a comida do povo, a comida que não está no restaurante, que está no mercado, está na rua, isso no mundo todo. Ou pode ser nas ruas de Nápoles, ou pode ser aqui na Feira da Ceilândia, ou no Guará. Então, cara, sabe o que eu acho que em Brasília é foda? Por exemplo, a Feira da Ceilândia é Nordeste. Se vai pra Feira do Produtor, no Vicente Pires, já tem uma força de Minas com Goiás. Cerrado. Isso aqui é o Cabrito leite de coco. cabrito leite de coco, né? Não que não seja verdade o que está no restaurante, muito pelo contrário. Acho que a paixão está em qualquer lugar, mas ali é uma coisa que eu acho que vai fundo, sabe? Vai lá dentro, assim. Então, assim, a minha paixão por mercado, por comida de rua, por pequeno produtor, eu fico doido quando eu começo a ver meus amigos que vão comigo, eles não acreditam, eu quero comer tudo ao mesmo tempo, quero pegar ali, pego e provar, e eu vou provando tudo e fazendo. Pouquinho, tá? Cara, isso aqui não tem como não ser maravilhoso, né? Galinha caipira e costela. Não, pode trazer. Pode trazer o cabrito, a cabeça, né? A cabeça, mas tem que ser tudo pouquinho, tá, Naldo?
Eu acho que a comida italiana tem tudo a ver com a comida das nossas mães, pelo menos da minha, né? É polenta, é canjiquinha, é milho, é algumas raízes, né? Porque está na essência do pequeno produtor, do produto do quintal, né? O quintal de Brasília, que era a comida de quintal, que é a comida de quintal, foi crescendo. Na medida em que foram chegando os brasileiros, com ideias diferentes, com pratos diferentes, com pessoas diferentes, o nosso quintal foi crescendo. Foi crescendo. Nós fomos agregando coisas da Amazônia e, sobretudo, fomos estudando as coisas do Cerrado, um piqui, um bacuri, a cagaita. Fomos agregando essas coisas, o cajuzinho do Cerrado, gente. Sensacional, que né? Coisa fantástica. Um frango ao molho de cajuzinho e pequi. É sensacional. É fantástico. Então nós fomos ampliando o nosso quintal. Porque quando nós chegamos aqui, quando chegaram os sulistas para fazer Brasília, aqui não tinha energia elétrica e demorou muito para chegar para o pessoal na periferia de Brasília, meu amigo. Veio luz para a cidade, para o centro. E o pessoal demorou, às vezes, alguns mais de 20 anos para ter energia. E como é que eram as festas deles? De meio-dia, quando havia luz. E a comida, como é que era? Comida de tacho. Como é que era a comida de tacho? Eles pegavam o boi, picavam com gordura e tudo, e punham num tacho. Faziam uma barraca para cobrir. Pegavam o porco, picava, fazia outra barraca e colocava no tacho para fritar. As galinhas, que eram só caipira, né? Cortavam e colocavam para fritar. Quando estavam no ponto de cozimento, eles escorriam as gorduras que eles iam usar para comer, guardavam para fazer sabão, etc. Mas a banha era guardada para cozinhar. E aí que eles temperavam o porco de tacho, o boi de tacho e o frango de tacho. O almoço era feito de tacho e basicamente acompanhado de milho. Milho. Brasília não tinha arroz, vinha do Rio Mandioca. Grande do Sul arroz para Brasília. Não tinha mandioca, praticamente. Mandioca tinha que vir de outros lugares porque não havia mandioca adaptada ao clima do Cerrado. A Embrapa que fez esse milagre. Hoje nós temos mandiocas maravilhosas. Não existia mandioca nessa época, ou muito pouca e ruim. Então, o milho era A base. A base é o grande ingrediente do Cerrado. O grande ingrediente serratense é o milho, das várias opções. Canjiquinha, polenta, mingau, angu, dê o nome que quiser. O quintal foi se ampliando e foram entrando os nomes, as versões, e foi ficando essa cozinha maravilhosa que nós temos hoje em Brasília. Ó, tem um prato aqui que é o lombo de sol, com canjiquinha, com demi-glace de pé de porco, que tem Orapronobis que a gente cata na rua. A gente vai lá na 206 Norte, que meu pai plantou, colhe o Orapronobis, traz para cá e serve. Agora a gente plantou aqui, não vou nem falar onde que é, a gente plantou aqui perto do Casa Parque vários Orapronobis, né, que é uma folha, tem muita proteína. Então assim, é isso que eu acredito. Botando muito bechamel? E é muito novo, a Ana Casamarca é muito nova. Parece que eu estou descobrindo um novo Gil, sabe? O Gil que está ligado aos produtos da infância dele do Cerrado e para mim virou assim uma razão, um objetivo, uma missão, colocar o Cerrado dentro do prato. Porque não é possível
que você more aqui com um bioma absurdamente rico, forte, e as pessoas não consigam perceber com quão rico ele é. Tem muita gente que vive disso. O Cerrado tem uma galera, tem pequenos produtores, pessoal do extrativismo que vivem disso, né? E lá no Ceasa, que é um lugar que eu vou muito, a gente fica amigo dessas pessoas e vê como é difícil, né? A galera da agricultura familiar, eles saem de casa meia-noite, a 150 km de Brasília, 200 km de Brasília, para chegar lá 3 horas da manhã para vender R$300. Tem uma passagem do Francisco, nosso mestre, que ele vira lá e fala para a pessoa assim, nossa, que bom você, uma pessoa que vende ovo de galinha caipira e galinha caipira. Aí ele fala, nossa, que bom, você cria seus filhos com ovo caipira, né? Aí a pessoa responde assim, não, com granja, porque eu tenho que vender o caipira para poder dar comida para eles. Então, assim, é uma coisa... Então, não peça desconto no Ceasa. Teve um momento, eu fui muito para a Espanha, para Barcelona, para o País Basco, para Madrid, e apaixonei por tapas, né? E aquele momento muito empreendedor, com o Baco dando super certo, das Sul, das Norte, eu comecei a abrir outras coisas. A gente abriu Barcelona, que era um bar de tapas fantástico, o Bar Madrid, até que se transforma em Parrilha Madrid. E uma coisa que eu sempre gostei muito, eu gosto de tudo, né? Gosto de tudo, foi hambúrguer. Eu quis transformar todo ponto negativo em ponto positivo, trazendo um industrial de verdade. Que foi fazer os pontos instagramáveis, os primeiro, segundo, terceiro plano, de trabalhar, impactar o cliente na entrada até na saída. Você entra lá, todo lugar que você olha é legal. Eu já fiquei em Nova York 2 vezes um mês, sempre vidrado, rodando Nova York inteiro, atrás dos melhores hambúrgueres de todos os estilos, gostos, sabores. E aí eu entro no Parrilha. E o hambúrguer do Parrilha foi legal, assim, eu comprei uma máquina de moer carne, fui para casa 3 dias, produzi o pão, fiquei fazendo os blends, testando, com a ajuda de alguns amigos de fora de Brasília. E aí saiu o Parrilha Burger. E tá aí, estamos aí, fazendo hambúrguer. Na parrilha e smash. O que eu acho fantástico, que o quintal foi se ampliando e as pessoas foram aprendendo a conviver com o quintal maior. Mais jovens entraram na culinária, um dos lugares que mais tem jovem na culinária é Brasília, e começaram a gostar dos sabores do Cerrado, começaram a revisitar os pratos que eles trouxeram da sua região, e o quintal de Brasília enriqueceu. Então, os jovens, para mim, são a grande coisa da cozinha brasileira. Eu vejo esse momento como fantástico na cozinha brasileira. Nós vamos entrar na gastronomia nacional por cima. Nós vamos entrar por cima da gastronomia nacional com aquilo que estamos fazendo hoje. Eu estou torcendo por sucesso de todos esses jovens que estão entrando, dessas experiências novas que estão vindo de fora. Eu quero que eles deem certo, que vai ser bom para nós, para a nossa cidade, para a nossa projeção como cozinheiros, como chefes. Brasília é uma cidade cosmopolita que dava as costas para o seu cinturão verde, para o produto artesanal.
E quando você começa a descobrir, nossa, Murici, Cagaita, olha, Piqui, você começa a ver aquilo tudo de novo, você fala, gente, mas isso estava aqui. Eu acho que isso que é a gastronomia autêntica, de verdade. Não que você não tenha que usar técnica francesa, italiana, japonesa, mas você pode usar técnica evoluída, ocidental, oriental, tal, para usar os nossos produtos aqui. Gil, você é um exemplo disso. Você é um exemplo de inovador, de competente, de culto à qualidade, e é o que eu sempre disse no início. As coisas de qualidade é que fazem história, gente. Se não tem qualidade, não tem história. Porque não tem qualidade, some no tempo, se perde, vira lixo. O que tem qualidade é que permanece. E essa mensagem eu sempre tentei transmitir. Se tiver duas coisas, o pessoal diz ainda hoje no mercado, os mais antigos, se tiver duas coisas, uma é melhor, não adianta oferecer a segunda para o Francisco. Ele não compra, ele quer a primeira. Ele quer a primeira. Batemos o americano em produtividade de milho. E o cerrado é maravilhoso. O Juscelino dizia, o cerrado é fantástico. Tudo que você puser retorna. Ele só melhora, ele só progride, não tem nada para destruir, só tem para melhorar. Eu acho que essa visão dele é fantástica. O cerrado, como eu disse, fez crescer o quintal, nós nos sentimos, tudo que chega de novo cabe no cerrado. Está no nosso quintalzão. Francisco, Está no nosso quintalzão. obrigado pelos elogios e obrigado pela aula.